Olá pessoal, boa noite Moisés, tudo bem? Boa noite, tudo? Tudo jóia, é prazer te receber aqui. Cara, valeu aí o convite, estamos aí para debater sobre manutenção Lean. Vamos lá. Bacana, cara, que legal. Quero agradecer a presença de todos aí, o pessoal tá entrando, né, quando o pessoal tá conectando aqui. Falar da disrupção industrial, né, esse evento que todos os meses a ITS Tecnologia patrocina, né, e cada mês a gente traz um convidado, né, um convidado, uma convidada, para falar de um tema do nosso dia a dia, né, de um tema aí da indústria, né. E hoje está conosco o Moisés, da empresa Gênese, para falar um pouquinho de manutenção Lean, tá? Moisés, quero te agradecer por essa oportunidade, por estar aqui conosco, trazendo esse material, e compartilhando com o nosso time, com as pessoas de manutenção, né, da indústria, um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho da tua experiência, né, para com todos, tá bom? Quero te agradecer em nome da ITS aqui, então, essa participação. Tá, quando o pessoal vai conectando, Moisés, eu vou compartilhar aqui a apresentação, né? Eles vão falar um pouquinho hoje de manutenção Lean, né? Entender como agir de forma estratégica e efetiva, né? Então, Moisés vai estar aí conversando com nós sobre esse tema, tá? Eu me chamo Letieri, para quem não me conhece, né? Se é a primeira vez que você está aqui nesse evento chamado Disrupção, me chamo Letieri, sou executivo de contas aqui da ITSS Tecnologia, né? A ITSS Tecnologia é uma empresa, né, que faz transformações de ideias, transformamos ideias em soluções, né? Tá aqui inclusive na nossa caneca, né? Levamos aí soluções para ambientes corporativos, tá bom? Moisés, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Cara, obrigado, cara. Primeiro, agradecer o convite para nós, assim, que gostamos da manutenção e acreditamos que a manutenção é essencial para o sucesso dos negócios, né, cara? É sempre bom tá debatendo aí com profissionais de manutenção e de outras áreas para a gente conseguir definir soluções para que nosso dia a dia seja cada vez melhor, né? Então, me apresentando ali, o Letieri falou, eu sou o Moisés, né? Eu sou um entusiasta da manutenção como protagonista. Eu vejo que a manutenção, e nós aqui da Gênese acreditamos que a manutenção é essencial para o sucesso do negócio. E que não adianta, o sucesso ele passa pelas pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas. Então, a gente trabalha muito forte conceitos e metodologias tradicionais no segmento de manutenção, só que também a gente propõe métodos inovadores dentro da manutenção. Aí a gente tem mais de 22 anos e a gente sempre busca estar atualizado e trazendo novas soluções para conseguir aprimorar o desenvolvimento das pessoas e trabalhar sempre em melhoria contínua. Então, a gente... Logo que tu fez o convite, né, Letieri, a gente aceitou, porque eu acho que dessa forma a gente acaba contribuindo. E como tu trouxe que vai ser bem um bate-papo, eu preparei aqui alguns insights, alguns esquemas aqui para a gente estar debatendo, pessoal, e sintam-se totalmente à vontade aí para fazer comentários, fazer perguntas, enfim, para que a gente pegue nesse encontro e que todo mundo possa sair melhor do que entrou, né? Então, acho que essa aqui é o grande objetivo. Perfeito, então, perfeito. Vamos fazer essa troca e eu acho que esse é o caminho. Exatamente. Essa é a pegada que a gente traz nesse evento. Fique à vontade de perguntar, né? Claro que às vezes tem muita pergunta e não dá tempo, né? Mas o que puder a gente já vai respondendo, né? Moisés, vai interagindo com vocês aí, então fique à vontade aí, fale o nome de vocês, a cidade, a empresa, né? E mande suas perguntas aqui para que o Moisés possa respondê-la, tá bom? Moisés, fique à vontade. Valeu. Pessoal, então assim, uma das coisas aí que eu já vi o pessoal tá dando boa noite, colocando ali as cidades da onde está falando, enfim, eu dou os parabéns para vocês, né, de estar procurando conhecimento, procurando interações. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga colocar em prática as melhorias no nosso dia a dia. Então, dou os parabéns, para mim é uma honra estar falando com vocês. E vamos avançar nesse assunto que eu acho que tem tudo a ver com o momento de hoje, né? 2021 é um ano que eu acredito que atuar de forma estratégica e assertiva, e a gente coloca em harmonia com a sua equipe e com os parceiros, é fundamental.
E quando a gente fala, então, da proposta de manutenção Lean, eu vejo muitas pessoas falando do Lean como ferramentas, né? Então, trazendo o Lean, trazendo, por exemplo, 5S, Kaizen, Pensamento A3, várias metodologias, mas utilizando somente as ferramentas. E se a gente for entender o Lean na sua essência, ele traz muito mais a questão do princípio do entendimento, né, de como é importante de saber por que está se fazendo as coisas e, lógico, amarrando muito bem as ferramentas. Então, assim, essa é a proposta que a gente vai estar debatendo, então, mostrar o Lean, não só as ferramentas, mas a forma de pensar e toda essa essência. Então, esse é um ponto importante de já colocar. Muitas vezes também as pessoas relacionam o Lean só como TPM, enfim, a gente vai estar vendo, eu vou estar mostrando para vocês algumas peculiaridades da aplicação do Lean lá, dos 5 princípios mesmo na manutenção. Então, tocando ficha aqui, pessoal, já começo já nessa onda da disrupção, né? Fazendo um questionamento para vocês, né? E daí vocês coloquem aí se acreditam que sim ou que não, né? O pensamento Lean na manutenção é uma nova forma de pensar e agir. Então, a gente pode considerar assim como uma inovação no processo de manutenção. Então, assim, essa inovação, será que vai contribuir para que a manutenção deixe de existir do modo que conhecemos? O que vocês acham, pessoal? Essa nova forma... Baita pergunta, hein? E aí, o que vocês pensam, sabe? Porque, assim, a gente fala muito ainda da manutenção com uma visão ultrapassada, manutenção quebra-conserta, manutenção aquele bombeiro, enfim, toda aquela questão de... Só que isso a gente percebe, né? E vocês, peço aí para vocês colocarem nos comentários... O que vocês acham dessa visão de manutenção bombeiro? É uma visão ultrapassada? É uma visão que vocês acreditam que nos dias de hoje, com toda a questão de concorrência, globalização, enfim, todas as características de mercado, será que aquele quebra-conserta, manutenção toda hora tendo que resolver algum problema, alguma quebra de linha, ou enfim, será que é possível ainda manter esse modo de atuação? Pensem aí, reflitam. Que pergunta bacana. Não dá, né, Moisés? Eu vou deixar eles responderem, mas eu tô me coçando aqui. Eu tô me coçando aqui para falar, meu Deus do céu. Mas realmente, sabe que é uma apresentação, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, quando eu comecei na área de manutenção, o chefe falou para mim, Tiago, você quer ser bombeiro? Eu disse, não, cara, eu quero ser da manutenção. Uhum. Porque tinha essa analogia, né? Não, cara, aqui a gente apaga fogo, fogo. Mas, assim, cara, tem muita empresa ainda que precisa avançar, né? Tem muita empresa que precisa avançar. Então, por isso que é importante. Hoje, a área de manutenção está buscando esse conhecimento, né, Moisés? Sim. Nós até falamos ontem isso, né? O pessoal está participando de webinar, está participando de evento, buscando soluções de inovações para justamente mudar essa concepção, né? Sim, eu vi que a galera tá botando ali, que realmente assim, pessoal, essa provocação eu faço porque eu acredito que nenhuma manutenção bombeiro, que vamos dizer assim, o negativo mais extremo da manutenção, uma atuação totalmente reativa, isso já não é suficiente, nem uma manutenção que eu colocaria num segundo nível, que é aquela manutenção que a gente diz uma manutenção ok, né? Tem planos de preventiva? Tem. Ok. Tem indicadores? Tem, mas todos esses processos, essa sistemática de trabalho acaba não gerando o resultado que deveria. E é nessa linha que a gente vai seguir assim, esse bate-papo para mostrar o que a gente pode fazer através da metodologia do Lean para que tanto uma manutenção apagando incêndio, nem uma manutenção aquela dita, ok, eu tenho isso, com o Lean a gente está trazendo para um outro patamar. Exatamente. Então, essa reflexão aí, o pessoal botou, ainda infelizmente algumas empresas têm, ainda tem, e eu vejo que é um caminho, nós, assim como gestores e profissionais que buscam melhoria, né, eu digo de pessoal inquieto assim, com essas questões assim, do tradicional, entendendo o que é bom e colocando em prática outros pontos, eu vejo que é extremamente importante. Quando eu digo assim, a manutenção que conhecemos, eu trago assim essa figura aqui de uma manutenção reativa. Né? O que essa manutenção reativa ela traz como consequência? Problemas de comunicação, desperdícios de recurso,
má gestão de sobressalentes, então nós não nos organizamos para conseguir ter as peças sobressalentes mapeadas, peças críticas, desenvolvimento de fornecedores. A nossa equipe sempre está com uma moral baixa, porque são muitas horas extras, a equipe está sempre trabalhando de forma reativa no seu maior volume, e tudo isso faz com que, então, a manutenção em muitas empresas ainda seja vista como um mal necessário. E como eu falei lá no início, me apresentando, eu acredito que a manutenção ela tem o seu papel de protagonista dentro das organizações, assim como as outras áreas de operação, qualidade, engenharia e RH. Eu acho que uma vez trabalhando nessa manutenção focada em agir de forma estratégica e assertiva, a gente consegue mudar esse patamar. Eu sei que essa imagem assim, da manutenção reativa, ali pelo que vocês falaram, provavelmente em algum caso, em algum momento dentro da jornada de vocês, dentro da manutenção, vocês já passaram. Isso aí é comum acontecer. O que eu sempre me coloco a perguntar se isso é o normal de acontecer todos os dias, ou se na realidade esses são momentos que acontecem lá uma vez por mês, interrompe uma linha, às vezes vai ter que ter hora extra, enfim, vai ter que ter, mas se esse é o normal, tem que ligar um alerta para buscar novas soluções que acontece, né? Então, assim, esse é um cenário que acontece, pessoal. O que a gente percebe, eu vou falando no chat ali para ver se, conforme vocês forem falando, a gente vai acompanhando. Então, assim, o que acontece? Tem profissionais que veem esse cenário e fazem mudanças, com certeza, tá? Várias empresas já passaram desse patamar de manutenção reativa. Mas o que a gente percebe, né? Uma reflexão nossa, aí, como eu falei, a gente está há 22 anos, eu já atuo na área de manutenção aí há mais de 15 anos, com esses trabalhos de consultoria, né? A Gênesis, ela foca bastante em consultoria e treinamentos. Agora, até no ano passado, a gente lançou um curso específico de manutenção Lean, um curso online. E o que a gente percebe ao longo do nosso dia a dia, em contato com gestores, que em muitos casos a gente acaba formando uma manutenção que a gente diz uma manutenção Frankenstein, cara. O que é isso? Surge uma metodologia nova de gestão, por exemplo, uma tendência, por exemplo, agora nos últimos anos, a questão da indústria 4.0. Ótimo, é uma tecnologia extremamente importante para conseguir, dentro de uma estratégia, gerar um resultado positivo. Mas o que normalmente a gente acaba fazendo? A gente acaba implementando as metodologias por modismo. Então, eu não tenho uma base bem estruturada de manutenção e eu acabo implementando, inicio o TPM tem todas essas peculiaridades, assim como outras formas de gestão, tem que ter o engajamento da alta direção, tem que ter desenvolvimento, focar em entender as peculiaridades do negócio. Só que o que acontece, às vezes, muitas vezes, pela nossa necessidade e ansiedade de gerar resultado, a gente acaba não fazendo passo a passo do jeito que ele deveria. E daí a metodologia acaba não trazendo resultado. E o que a gente diz? Cara, TPM não dá certo, Lean não dá certo, o RCM não dá certo. Enfim, a gente começa a acreditar que as metodologias não dão certo. Só que, de fato, a gente não estruturou elas, organizou essas metodologias de modo a otimizar e trazer para o nosso resultado, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso negócio. Então, a gente diz aí, tem muita manutenção que eu vejo são manutenções Frankenstein, né? Tu pega lá, tu vai numa linha, o cara tem o checklist de manutenção autônoma, né? As atividades que o operador e o operador precisa fazer, de inspeção, limpeza, enfim, alguns ajustes, e daí o quadro está em branco. Daí tá, mas o que aconteceu? Cara, a gente descontinuou o processo, não teve engajamento, não teve o pessoal de operação não seguiu, enfim. A gente começa a formar sistemas que eles são implementados de forma superficial. E com a manutenção Lean, pessoal, coloquem aí no chat o que vocês acham, né? E ele Thierry também à vontade para fazer qualquer tipo de colocação. Mas eu percebo que tem muito disso ainda, sabe? De organizações com metodologias sem ir na raiz, sem entender muito bem o seu cenário, fazer uma análise SWOT para ver seus pontos fortes, suas oportunidades, suas ameaças, verificar bem a necessidade das partes interessadas. E aí a gente acaba, em muitos casos, lógico que tem muitas empresas que estão bem estruturada com TPM, agora o gestão de ativos é algo assim mais recente, nem tanto assim 2014, mas enfim, é algo mais próximo, mas que acaba tendo esse entendimento aí.
O Viola colocou uma coisa bem interessante aqui, eu não sei se é o Viola da Tupi, operação e manutenção tem que andar junto, e é fantástico, cara. Sim. Por mais que você tenha um programa, né, você tenha uma filosofia, eu já tive a oportunidade de estar dos dois lados, tanto na manutenção quanto na produção, e tem horas que não se entendem, cara, não se entendem as duas áreas, e as duas têm que caminhar juntas, né? Uma não vive sem a outra, não dá mais para viver assim, dessa forma, né? Então, Moisés, o TPM ou o Lean, isso vale tanto para manutenção quanto para produção, né? Exato, sim. A gente acaba trazendo metodologias, e daí assim, o que é a proposta agora é, a partir dessas metodologias que no meu ponto de vista, todas elas têm alguns pontos de convergência, como a gente diz, né? Algumas coisas que elas vão para o mesmo caminho, né? Por exemplo, quando a gente fala em gestão de ativos, o grande foco é equilibrar o desempenho, o custo e o risco, né? A partir daí a gente começa a ter que o ativo instalado ele gere o valor que a organização se propôs lá quando fez a aquisição, tudo mais. O TPM ele também busca a máxima eficiência do processo produtivo, eliminando perdas. Então vocês percebam que essas metodologias elas têm uma relação entre elas. E daí avançando aqui, pessoal, o que a gente entende, né? Com essa organização das metodologias. Isso aqui é uma forma que a gente, uma leitura que a gente faz e tem aplicado e gera um resultado bem interessante, tá? Tudo inicia com o pensamento Lean, né? Com a manutenção Lean, que ela visa agregar valor para o cliente, para as partes interessadas e eliminar desperdícios. Então, assim, como é que eu vou agregar valor para as partes interessadas e eliminar desperdícios? Eu vou ter que trabalhar muito forte em desenvolvimento de pessoas e melhoria contínua. Então, esse é o DNA lá do sistema Toyota de produção e depois o Lean adota isso, agregar valor, eliminar desperdício através do desenvolvimento das pessoas e melhoria contínua. Então, o profissional de manutenção e de todas as áreas precisam ter esse entendimento de agregar valor. Então, isso é a forma de pensar, vamos ser assim dizer. Aonde a manutenção precisa atuar é na gestão de ativos. Aqui, quando eu trago a gestão de ativos, eu trago o seguinte: desde a aquisição, do projeto e aquisição do equipamento, passando pelo estágio de operação e manutenção, até chegar lá no momento onde vai verificar se vai fazer uma reforma ou vai fazer o descomissionamento do equipamento. Então, esse pensamento de melhoria contínua dentro da manutenção, aqui focando na manutenção, precisa entender esses estágios. Eu tenho certeza que os projetos que vocês aí que estão assistindo a gente, estão participando com nós, que a manutenção participa lá na aquisição, especificando peça, especificando o padrão que já tem dentro da empresa, com certeza ele vem muito baseado no histórico, baseado em dados, então a importância de tu ter dados corretos, quanto é o custo para manter o equipamento, quanto custa de energia, quanto custa de ter todas essas informações de quanto tempo o equipamento apresenta uma falha, tudo isso contribui lá para a aquisição, que é lá no início do processo. Então, toda a manutenção ela precisa pensar nesses 3 estágios do ciclo de vida do ativo, para conseguir gerar o máximo de resultado para a empresa e para as pessoas envolvidas. E as metodologias, por exemplo, RCM, WCM, aqui trazendo como manutenção de classe mundial, o TPM, a indústria 4.0, essas metodologias vêm com os processos para conseguir otimizar esse ciclo de gestão de ativos. Então, esse entendimento, qual o sistema é melhor, Moisés? Não, no meu ponto de vista, qual metodologia é melhor, é relativo, depende muito da estratégia. Eu vou aplicar um RCM num ativo onde eu preciso de uma alta confiabilidade, um ativo crítico para o meu processo, né? Eu não vou aplicar RCM, o FEMEA em todos os equipamentos da minha fábrica, é inviável. Então, a partir de uma análise de criticidade dos equipamentos, eu vou aplicar o RCM. Indústria 4.0, por exemplo, tem muitas empresas levando para esse lado de manutenção preditiva, sensoriamento contínuo. Em quais equipamentos eu vou acompanhar essas variáveis? No equipamento onde tem um grande impacto para o negócio, seja financeiro, seja de segurança, seja impacto ambiental, do custo, enfim, eu vou verificar esses aspectos. Então, por isso que eu acredito que se eu tenho o pensamento Lean, atuo no ciclo de vida do ativo, pegando o que tem melhor de cada uma das metodologias, aqui é onde a gente começa a atuar de forma Lean. Aqui a gente começa a entender
atuar de forma estratégica e assertiva. Aqui já é o primeiro ponto, onde eu deixo de insight aí para vocês e também quero ouvir o que vocês acreditam a respeito dessa organização, mas esse é o primeiro ponto que já fica. A organização dessas metodologias e a partir daqui, tu vai criar o sistema de gestão de manutenção próprio para a tua empresa. E isso já tem várias empresas aí, multinacionais, empresas menores, que também estão nessa linha de criar seu próprio sistema de gestão de produção, seu próprio sistema de gestão de manutenção, enfim, entendendo o que faz mais sentido para a sua realidade. Beleza, pessoal? Exatamente. Toca o barco que eu vou olhando aqui e vou te falando. Então, assim, a manutenção Lean é uma competência essencial que transforma o profissional de manutenção em gestor e líder que atua de forma estratégica e assertiva, em harmonia com a sua equipe e seus parceiros. Com isso, consegue construir uma manutenção que gera valor e é valorizada. Aqui é a competência que a gente traz de manutenção Lean. Moisés, eu vou implementar a manutenção Lean na minha empresa. Como eu implemento a manutenção Lean? A gente traz que a manutenção Lean, como eu mostrei para vocês, é uma forma de pensar. E sim, a gente vai seguir o Lean, os 5 princípios que deram muito certo na manufatura e praticamente todas as empresas, né, utilizam ele como orientação para ter uma manufatura enxuta, uma produção enxuta, e a gente vai aplicar aqueles mesmos 5 princípios da manutenção, que são do sistema Toyota, do Lean, para a questão da manutenção. Com isso, a gente vai construir e gerar valor, que é o grande objetivo de todas as áreas dentro da empresa, é conseguir contribuir de forma positiva para o negócio. E ser valorizada é naquele aspecto inicial que eu trouxe do quebra-conserta. Ainda tem muitas empresas que enxergam a manutenção dessa forma. Como a gente vai conseguir reverter esse jogo? Principalmente gerando resultado, mostrando quanto a manutenção pode agregar para o negócio. Então, essa competência, eu acredito que cada vez mais ela vai estar sendo debatida, vai estar sendo aprimorada, vai estar surgindo mais profissionais falando dessa competência de manutenção Lean e se especializando. Eu tenho certeza aí que dentro do pessoal que está nos acompanhando, com certeza tem um monte de profissionais que já estão atuando alinhada a isso que a gente está dizendo, sabe? Mas ainda tem como tem profissionais, mas também tem muitos outros que precisam desse direcionamento. Então essa é a competência aí que a gente traz e a partir de agora a ideia é trazer como a gente vai fazer isso, né? Então, é importante, sim, a manutenção gerar valor e ser valorizada. E agora a ideia é mostrar, então, quais são os principais elementos que compõem isso, tá, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar mais do dia a dia da implementação dessa manutenção Lean como competência. O pessoal está de acordo aqui com o que você está falando, completamente né? De acordo. O João Sérgio, você está completamente de acordo. Beleza. Deu aval. Show de bola. Então, assim, pessoal, como é que funciona, então, essa lógica do Lean, dos 5 princípios do Lean aplicado ao processo de manutenção? Tem uma relação muito grande entre a satisfação do cliente. Entenda um cliente aqui da manutenção como operação, setor de qualidade, gestão de pessoas, engenharia, todas as áreas, elas acabam sendo, em algum momento, clientes da manutenção, inclusive os acionistas, a diretoria, os clientes externos, sociedade e tudo mais. Todas essas são partes interessadas que, com o melhor desempenho da manutenção, que é o que está trazendo ali embaixo, então a satisfação do cliente está atrelada diretamente ao desempenho da manutenção. Então, redução de esforço, redução de tempo, redução de espaço, de custo e de falhas, que são os desperdícios que a gente encontra dentro do processo de manutenção, com isso a gente vai conseguir melhorar a satisfação dos clientes. E o Lean, ele traz 5 princípios, pessoal. A ideia aqui é comentar rapidamente sobre cada um deles, né? E depois a gente faz um detalhamento maior na sequência. Então, o primeiro princípio do Lean é valor. Então, é especificar valor com precisão. O que é um valor dentro da manutenção, né? E aqui eu faço um parênteses, né? Sempre que eu estou falando da manutenção, vocês já devem ter percebido, eu estou falando da manutenção quase como se ela fosse um negócio. A manutenção ela precisa estar orientada para o negócio, ela tem características de sim, tem que satisfazer o cliente.
Daqui a pouquinho, não sei, pode estar alguém pensando assim, mas eu preciso satisfazer meu operador lá, o pessoal de operação, enfim, cara, não, eu faço manutenção, não tenho cliente. Tem sim. A manutenção tem clientes e precisa fazer com que suas necessidades e suas expectativas elas sejam atendidas. Então, o primeiro passo do Lean é justamente isso, entender o que é necessidade do cliente. Vamos pegar assim um exemplo bem prático. Qual a necessidade da operação? O que vocês acham aí? Quais são as necessidades da operação dentro de uma indústria, vamos trazer assim? O que é ali, garantir disponibilidade e confiabilidade? Perfeito. Trouxeram ali o Eusébio. Bola, isso aí. Disponibilidade é um valor para a operação, porque a partir dessa disponibilidade, a operação vai conseguir garantir a produtividade, a segurança dos seus colaboradores, a qualidade dos seus produtos. Então, a disponibilidade está atrelada a isso. A confiabilidade e a disponibilidade estão atreladas a isso. Então, beleza. Especifiquei o que é o valor para um determinado cliente. Para qualidade, o que significa, então, são os índices relacionados a retrabalho, são índices relacionados a aspectos de qualidade. Então, eu preciso fazer um mapeamento dos clientes da manutenção e o que é expectativa e necessidade para cada um deles. Isso aqui tem metodologias que são utilizadas. Por exemplo, a gente pode utilizar o Canvas, que é uma metodologia aí de negócio. Inclusive, a gente tem até... para quem quiser, tiver mais interesse depois do tema, a gente tem um canal no YouTube que a gente fez algumas lives e faz com uma determinada frequência, que a gente falou sobre o Canvas na manutenção. O que é o Canvas? É um plano de negócio, que ele define uma proposta de valor e desdobra isso como um negócio. Então, eu vou utilizar um Canvas, eu vou utilizar, então, um mapeamento de clientes, enfim. Pesquisa de satisfação, pesquisa de interesses, para conseguir especificar bem o valor, de forma precisa. O segundo ponto é eu conseguir identificar e definir o fluxo de valor. Como é que eu vou garantir, então, o valor confiabilidade? Eu vou ter que criar um sistema de manutenção planejada, eu vou precisar estruturar o meu PCM, eu vou precisar ter um software de gestão para me auxiliar nesse dia a dia. Então, eu vou definir todos os recursos necessários e os fluxos de valor, que nada mais são do que etapas para eu conseguir entregar a disponibilidade e a confiabilidade, como a gente está trazendo nesse exemplo. Esse é o fluxo de valor, que é o segundo princípio do Lean. O terceiro princípio é fluxo contínuo, então fluir o valor com maestria. O que significa isso? É quando tu agendou uma manutenção planejada, uma manutenção preventiva, que tu tenha o técnico para fazer, esse técnico ele tem as ferramentas certas, que ele tem as informações, um plano bem detalhado, o método de execução, que ele tem as peças sobressalentes, que o equipamento esteja parado. Então, assim, o que é fluir o valor com maestria? É eu não interromper esse meu fluxo de valor, esse meu processo, com esses desperdícios que eu comentei aqui, ou sobre ações que precisam fazer. Então, assim, é ter as informações corretas e os recursos necessários para executar essas atividades. Com isso, chega o quarto princípio, que é a manutenção puxada, que é entregar valor para o cliente no momento que ele precisa. Então, vou fazer minha preventiva, por exemplo, que envolve paradas, vou fazer minha manutenção preditiva, conforme algumas eu consigo fazer com equipamento em funcionamento. Eu vou pegar, então, por exemplo, e vou detalhar bem o meu plano, meu mapa de 52 semanas, vou fazer a negociação com o PCP ou com a programação de produção para conseguir atuar no momento certo. Variação de demanda, enfim, eu preciso lá de um número X de horas no ano, esse meu mapa de 52 semanas ele vai me dizer, para eu conseguir garantir a confiabilidade. E o último princípio do Lean é a perfeição, que traz justamente criar valor através da melhoria contínua. Eu vou revisar meu valor, eu vou revisar meus fluxos de valor, vou verificar os desperdícios dentro lá do meu fluxo contínuo e vou entregar cada vez mais os pontos necessários para que eu consiga entregar valor, que nada mais é que são as necessidades e as expectativas do meu cliente. Então, assim, pessoal, esses 5 princípios eles fazem com que a manutenção atue cada vez mais de forma estratégica e assertiva.
E uma coisa que é interessante, a gente já fez algumas aplicações e também com os próprios participantes do curso, e a gente debate bastante a respeito. A partir do momento que tu consegue implementar nos teus processos o gerenciamento da rotina, né, a gestão da rotina para te garantir a previsibilidade e a gestão da melhoria para te melhorar a competitividade, esses dois aspectos, o fluxo de valor e essa cadeia do Lean, ele funciona muito bem. Então, essa é a estruturação, né, de como eu vou seguir o passo a passo para chegar numa manutenção Lean. Então, esse é uma das reflexões ali que vai trazer... O pessoal está comentando que caiu, e aí o Eusébio respondeu, não, está normal. Está normal, no princípio está normal. Tá ok, mas aqui tem uma pergunta do Paulo Júnior ali quanto às métricas, a gente já vai entrar nesse ponto aí. Eu já nem fiz também, porque eu já sabia disso. Mas show de bola. Não, aqui, o legal que ele falou aqui, como é que é? As métricas para implementar uma manutenção magra. Isso aí. Isso aí. Quando a gente começou a falar, estruturar essa questão do Lean, lá em 2016, 2014, a gente participou, eu tive a oportunidade de participar num congresso da Abraman e fazer a apresentação lá. Daí tinha várias empresas e conforme a gente foi pesquisando, já tem algumas iniciativas em Portugal e tudo mais, e o pessoal chama de manutenção magra lá, o Lean, manutenção enxuta, manutenção magra, enfim, né? São as variações, mas a gente está falando de uma manutenção que gera resultado, que é valorizado. Eu acho que essa é o fio mesmo. Então, assim, entrando na questão das métricas e do propósito da manutenção, como ela vai atuar de forma estratégica, tá? A manutenção, ela tem que estar orientada para o negócio. Eu vejo que esse é uma primeira forma de atuar de forma estratégica. Uma das coisas que é fundamental é a manutenção na sua estratégia, na sua estrutura, estar alinhada com o planejamento estratégico da organização, da empresa. Então, se a empresa está prevendo um crescimento de produção, uma nova linha, um novo produto, a manutenção ela precisa entender quais são as características que o negócio está vivendo naquele momento e qual é a perspectiva, né, de 5, 3, 10 anos à frente, para que ela consiga estruturar a sua estratégia. Então, o primeiro passo para a manutenção ser orientada para o negócio que fica é eu ter o alinhamento da manutenção com o planejamento estratégico da empresa. Quem é que aí que está participando hoje tem acesso a esse planejamento estratégico? Porque eu já vi em várias empresas ou participa dessas reuniões de planejamento estratégico. Enfim, a manutenção aí nas empresas de vocês está trabalhando junto nessa visão estratégica? Consegue fazer esse trabalho aí? Não são todos que conseguem, né? O Moisés, quando você toma uma água aí, isso é importante, muito importante. Eu tive o privilégio de participar quando eu era gestor lá na Eternit, de manutenção. O diretor, ele chamou todos, inclusive a operação, né, o chão de fábrica, para participar do planejamento estratégico. Ótimo. O operador ali que participou do planejamento estratégico, porque ele queria ouvir de todo mundo, de todos os lados, né? E não somente no umbigo dele ali. Foi muito bacana. Esse direcionamento, por que é tão importante isso, pessoal? Porque assim, o grande propósito da manutenção, em linhas gerais, é garantir o desempenho dos equipamentos e das instalações com custo otimizado e redução das paradas imprevistas. De modo geral, esse é o grande propósito da manutenção dentro das empresas. Para eu conseguir fazer atingir esse resultado, eu preciso do apoio e do entendimento da alta direção da importância da manutenção. Porque se a manutenção faz trabalhos isolados, sem o acompanhamento e o apoio, o patrocínio da alta direção, da gestão, das outras áreas, a manutenção acaba se tornando uma ilha, onde não consegue fazer essa comunicação e essa interface com as outras áreas. Então, assim, quando a gente fala em manutenção orientada para o resultado, é justamente ter esse planejamento, ter o apoio, e com isso, a gente traz 3 elementos que eu acho que são direcionadores da manutenção, da atuação da manutenção. Desempenho, o custo e o risco.
Tá? E daí entra as métricas, já aí respondendo a pergunta, que praticamente todos esses itens aí que estão embaixo de cada um dos tópicos, tu consegue desenvolver um indicador, monitorar o comportamento desse indicador para verificar o quanto a manutenção está contribuindo para o resultado da empresa. Vamos lá, vou pegar alguns aqui para a gente debater, tá? Então, por exemplo, disponibilidade. Esse é um dos principais produtos da manutenção, né? Acho que talvez em todas as empresas esse é o primeiro indicador que precisa ser alinhado. O quanto a manutenção está gerando a partir das suas ações, e lógico tem a contribuição da operação e das demais áreas, mas focando aqui na manutenção, o quanto a manutenção está conseguindo entregar de disponibilidade. Se a gente for pegar a disponibilidade de modo geral, lógico, tem assim as suas variantes, mas é em torno aí de 98% em processamentos, 95% dependendo do equipamento, do ativo, da sua criticidade. Eu preciso estabelecer o indicador e eu preciso estabelecer uma meta. Porque é muito importante eu ter um indicador, ter uma meta e ter uma rotina de reuniões sistemáticas para verificar como eu estou com esse indicador. Não adianta simplesmente, eu sempre digo o seguinte da questão de indicadores, né? Se eu tenho indicadores que eu fecho mensalmente, são 12 possibilidades de melhoria ao longo do ano. Né? Então, se eu fecho o indicador uma vez por mês, no final do mês eu vou verificar o comportamento dele, eu vou poder verificar quais são os pontos que foram positivos ou não. Se eu tenho um indicador que eu fecho por semana, são 52 possibilidades de intervir dentro desse indicador. E se eu faço o fechamento do indicador diariamente, por exemplo, de disponibilidade, com isso tem tecnologia já disponível para fazer isso, inclusive com essa questão de mobilidade, essa questão da inteligência, da integração com equipamento, eu consigo diariamente, no instante, quase, e em muitos casos até online, verificar o comportamento do equipamento a nível de disponibilidade. Qualquer variação, qualquer quebra, eu tenho registro e eu consigo tomar uma atitude, uma ação para fazer. Então, eu vejo que um dos indicadores, um dos principais dentro da manutenção é a disponibilidade. Só que no meu ponto de vista, e tem várias pessoas que vão nessa mesma linha, que na realidade a manutenção ela também contribui com outros indicadores que estão relacionados à eficiência produtiva, que é a performance. Então, assim, o equipamento está disponível, porém ele não está, por causa de folga, por causa de um vazamento, por causa de um desgaste, ele não está tendo a performance adequada, ele não está produzindo a quantidade que deveria ser produzido naquele equipamento. Então isso é importante e a manutenção contribui diretamente para a performance. Pega assim equipamentos, quando começa a apresentar muito desgaste, começa a cair a performance desse equipamento. O equipamento está em funcionamento, né? Está lá os 3 turnos disponíveis, 2 turnos, 1 turno disponível, porém não está atingindo a performance necessária. E o outro ali, a questão da qualidade, que também a manutenção tem um papel importante dentro disso. Então, são indicadores, 3 que eu trago aqui para reflexão, que a manutenção ela tem contribuição direta, tá? Perfeito. E Moisés, é claro que até o Eusébio comentou aqui, o OE, né? Se pegar disponibilidade versus performance versus qualidade, você tem um OE, né? É exatamente isso, eu só desconstruí ele. É exatamente isso, Zé. Essa é a visão, porque tem empresas que acabam não controlando o OE e acaba controlando indicadores de forma separada. Mas é isso aí mesmo, eu só desconstruí aqui os 3 fatores do OE e que na realidade é o grande objetivo de uma manutenção. Tem um comentário da Janaína que me chamou a atenção. Claro. Ela respondeu assim, sim, a visão estratégica é disponível para todos na empresa, tanto que foi revisada em pós-função pandemia. Criou-se um plano de 2021-2025. Olha que bacana, né? Bacana, ótimo. Essa organização, esse alinhamento é extremamente importante. Eu trago ali os outros aspectos bem importantes quanto a gente fala bastante de custo de manutenção, mão de obra, materiais e serviços terceiros, né? Só que eu vejo que a manutenção, o potencial de ganho da manutenção, ele está muito mais no segundo item, que é o lucro cessante, que são as perdas de produção, né? O quanto a empresa perdeu de produção, de matéria-prima, enfim, por causa de uma quebra, de uma anomalia que poderia ser detectada através de uma manutenção preditiva, de uma inspeção de rota, uma lubrificação, uma manutenção preventiva. Então, sempre que possível, melhor dizendo,
é importante a gente ter esse valor. Então, o que é isso? Basicamente, eu pego o índice de indisponibilidade do equipamento, né, o downtime, quanto a máquina ficou parada por quebra, e verifico quanto essa máquina, naquele tempo, ele poderia estar produzindo. Lógico, essa é uma conta bem simplificada, mas só para vocês terem uma noção inicial. Quanto aquele equipamento, quanto é o custo da hora daquele equipamento, do minuto daquele equipamento, e quanto o equipamento ficou parado. Vocês vão perceber que esse custo, pessoal, ele é muitas vezes, em muitos casos, muito maior que o custo de manutenção. E por que eu digo isso, que é importante a gente saber? Porque a gente começa a viabilizar investimentos na manutenção a partir do momento que a gente mostra, ó, esse é o custo do lucro cessante. Se eu tivesse aquela peça sobressalente no meu estoque, eu conseguiria evitar esse custo. Então a gente começa a trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, com uma forma no linguajar que a empresa entende que é de resultado financeiro. E só para a gente complementar a ideia, que também entra dentro do pensamento da empresa, são questões relacionadas à segurança de pessoas, que é extremamente importante, que a manutenção contribui muito. Teve agora adequações, né? As empresas estão passando por adequações de NR12, lá a questão de segurança do trabalho, enfim. Tem que ter todo o NR10 também, então são aspectos que são extremamente importantes, fora as outras normas, né, de trabalho em altura, enfim, que a gente precisa garantir que, além de toda a questão do desempenho e do custo, a gente precisa estar olhando diretamente com a mesma atenção para esses outros aspectos de segurança, meio ambiente e paradas imprevistas. Então esse aqui é um panorama geral, pessoal, para vocês, para a gente começar a refletir quando a gente fala o que é atuar de forma estratégica na manutenção. O que significa isso? É a gente conseguir atender a esses requisitos. E lógico, a gente vai trabalhar sempre numa crescente, né? A gente vai definir um objetivo, vai definir, por exemplo, uma melhoria da disponibilidade, depois eu vou para a performance, vou começar a olhar o custo de energia, que também a manutenção fica muitas vezes como responsável. Na própria aquisição dos equipamentos, como eu comentei, a gente consegue verificar equipamentos com melhor fator energético. Então, assim, são várias características, né, que a gente precisa observar. Então, eu trago esse ponto aqui. O que é atuar de forma estratégica? É justamente isso, eu conseguir equilibrar desempenho, custo e risco. E daí a gente vai evoluindo aqui na apresentação. Pessoal, bacana, estão comentando bastante aí, isso aí, vamos lá, depois a gente dá uma atenção aí para todas essas perguntas e comentários, né? Perfeito. Moisés, deixa eu fazer um parênteses aqui. Lógico. Eu tenho um grande colega que trabalha na Pfizer, né? E, cara, eles estão sob pressão, né? Então, uma das máquinas quebrou. Atrasou a vacina. Claro, quebrou a máquina. Poxa, e como não tinha no estoque material, cara, a manutenção agora está sendo exigida nessas empresas farmacêuticas. Sim, muito. Eu atendi algumas empresas desse segmento farmacêutico e, lógico, a limpeza, a questão de organização é fenomenal, né? Mas tem essa questão da estratégia de manutenção, ela pega para tudo, né? A própria questão da gestão de ativos, as empresas, as organizações que são certificadas, tem uma que é um hospital em São Paulo que é certificada na ISO 55001 da gestão de ativos, né? Então esse segmento também, aqui a gente, o foco assim, e os exemplos que eu estou trazendo é mais para o ramo para a indústria, mas cara, isso aqui em questões de centros comerciais, shoppings, hospitais, aeroportos, todos esses pontos, e ali quando o risco da parada imprevista, né? O quanto essa parada imprevista vai impactar, por exemplo, no fornecimento do produto, que nesse caso que tu trouxe é extremamente crítico, o quanto uma parada vai impactar nisso, né? Então, é nesse sentido que a gente traz a manutenção orientada para o resultado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a forma de atuar estratégica, de forma assertiva. Um dos pontos que eu vejo que é fundamental quando a gente está estruturando um sistema de manutenção Lean é conseguir fazer uma avaliação de criticidade dos equipamentos, tá? E para isso a gente vai utilizar, tem várias metodologias que vão levar em consideração a segurança, o meio ambiente, a produção, enfim. Tem essas metodologias aí bem difundidas. Mas eu preciso definir isso, tá? Um segundo estágio, então, depois que eu faço essa definição, eu preciso identificar a forma de atuação da manutenção. E vocês percebam, essa figura é da seguinte forma. Gestão autônoma, no caso, manutenção autônoma, que pode ser traduzido também como limpeza, inspeção, enfim, reapertos, reajustes pela operação,
ela tem que ter em todos os equipamentos, independente da criticidade, esse cuidado, esse zelo de limpeza. Por que a limpeza é tão importante? Porque senão acumula sujeira, acumula umidade, o desgaste ele começa a ficar mais acelerado. Então eu preciso manter um nível de limpeza, pode ser que eu tenha um checklist melhor detalhado, mais detalhado para alguns equipamentos críticos, mas de modo geral eu preciso manter a limpeza e inspeção da fábrica como um todo, né? Da fábrica, da Exato. Limpeza é inspeção, né, cara? Exatamente. A partir do momento, e é bacana isso, Lichera, que quando a gente trata disso, é justamente isso. Quando eu não estou fazendo uma limpeza, uma faxina na máquina, eu estou fazendo uma limpeza para conseguir identificar desgastes, trincas, enfim. Eu faço ali uma inspeção, uma verificação. Tanto é que na manutenção autônoma, dentro do TPM, no primeiro passo é limpeza inicial. Né? Uma limpeza inicial para restabelecer a condição do equipamento, né, mais próximo do equipamento na sua condição ideal, e a partir daí vai verificando, porque, que nem tu falou, o primeiro passo é esse, o segundo tu vai verificar fontes geradoras de sujeira e locais de difícil acesso, então tu vai evoluindo dentro dessa lógica aí, e esse pilar é do TPM, mas tem outras metodologias que também trazem essa integração da operação para gerar o resultado. Então, assim, ok. Vocês percebam que para os equipamentos de maior criticidade, aqui na ponta do lado dos equipamentos críticos, vocês percebem que tem uma corretiva após a falha, ela tem que ser uma atuação muito, muito pequena, vamos assim dizer. Dentro da estratégia, um equipamento que exige, que é um equipamento crítico, ele exige uma alta confiabilidade. Então, eu vou poder não vou poder trabalhar, que nem em alguns casos, 30%, 40%, 50% do tempo da equipe em manutenção corretiva. Eu vou precisar trabalhar em torno aí uma referência, 10% no máximo, em manutenção corretiva pós-quebra. E lá uma indisponibilidade de no máximo 1,5%, em alguns casos até menor. Então, eu vou trabalhar pouco em manutenção corretiva nos equipamentos de maior criticidade como estratégia de manutenção. Por que é tão importante? Moisés, porque... então tu está dizendo que os equipamentos menos críticos eu vou adotar, só vou deixar ele quebrar, não vou fazer nada. Não é isso, mas eu preciso direcionar os meus recursos. Exato. Quem é que tem recursos ilimitados aí? Recurso financeiro, mão de obra, equipe? Não tem, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos dar atenção e estruturar uma estratégia mais robusta para os equipamentos de maior criticidade. Então, eu vou ter uma parcela maior de manutenção baseada no tempo, eu vou ter uma parcela maior de manutenção baseada na condição e uma parcela maior de melhorias e alteração de projeto. Então, para os equipamentos de maior criticidade, eu vou focar os meus recursos financeiros, mão de obra, engenharia de manutenção, minha equipe de PCM, toda ela para conseguir atender muito bem os equipamentos críticos e, à medida do possível, né, e dentro de uma estratégia de equipamento A, B e C, vamos assim dizer, nos outros equipamentos eu vou poder ter um índice maior de corretiva, mas igual vocês percebam que tem preventiva, preditiva e melhoria. Tudo isso alinhado e orientado pelo negócio. Quando eu falo um equipamento menos crítico, na realidade o que eu quero dizer é um equipamento que impacta menos no negócio. Não é que não tem impacto no negócio. Com certeza a parada, por exemplo, de um dispositivo lá manual, se eu trabalho em célula, pode comprometer a produtividade. Então, assim, eu preciso dar atenção também para esse equipamento, mas como a gente está falando aqui, eu preciso definir uma estratégia aonde eu vou atuar, colocar meus recursos. E só para finalizar essa ideia aqui, tem 3 diretrizes dentro da manutenção que eu vejo que são fundamentais, que colaboram para isso. A mantenabilidade, que em linhas gerais seria referente à agilidade da intervenção. Como é que eu tenho maior agilidade na intervenção? Preciso ter as ferramentas certas, a minha equipe capacitada, o arquivo técnico, a documentação dos equipamentos, eu preciso ter uma oficina organizada, porque o 5S, vocês viram assim que eu falei muito pouco de ferramentas, né? Mas por que o 5S é tão importante dentro da manutenção? Porque ele vai fazer com que eu encontre as peças e os materiais, ferramentas e equipamentos de um modo muito mais rápido. Eu vou ter o que eu preciso na hora que eu preciso. Então, o 5S... É a base. E eu atrelo ele muito a esse conceito de agilidade da intervenção. Quem é que já passou, por exemplo, ocorre uma quebra, daí vai verificar lá, pegar um saca-polia lá, um equipamento compartilhado e não está lá
ou um equipamento que eu preciso fazer uma medição, uma termografia, e o equipamento eu não sei onde ele está. Enfim, uma talha, algum dispositivo de elevação, e esse dispositivo ele não está inspecionado, ele não está em condição de uso. Então, assim, o 5S, a gente trazendo algumas ferramentas para debater também, ele está diretamente relacionado, nesse caso, à mantenabilidade. A confiabilidade é todo o sistema de prevenção de falhas. Então, entende-se por manutenção planejada, baseada no tempo e baseada na condição. E a proatividade que a gente traz, que é uma outra diretriz, está relacionada à melhoria contínua. Então, Kaizen, estruturação de análise de quebra, tudo isso vai fazer com que eu consiga revisitar o meu processo de manutenção como um todo. Então, assim, atuar de forma assertiva, pessoal, é conseguir definir uma estratégia sólida, considerando a criticidade dos equipamentos e levando em consideração também essas 3 diretrizes aí. Mantenabilidade, confiabilidade. Tem pessoas que chamam de manutenabilidade também, vocês podem ouvir falar, eu acho a gente utiliza essa terminologia, mas é a agilidade da intervenção. Quão rápido tu vai conseguir fazer uma intervenção tanto corretiva, quanto uma manutenção preventiva, quanto qualquer tipo, uma intervenção programada, enfim. Beleza, pessoal? Bacana. O Firmino falou que 5S agiliza a manutenção. Na realidade, o 5S é uma filosofia, né, cara? De vida. Eu trago isso até para minha rotina, né? Limpeza, disciplina, organização, saúde. Sim. E o mais difícil de todos, que é a autodisciplina, né? Exato. Uma coisa que eu sempre trago, pessoal, dessa questão, pegar o 5S como exemplo que a gente está debatendo, eu vejo que as pessoas elas precisam entender o porquê que estão fazendo determinadas atividades. O 5S, em muitos casos, as pessoas não entendem que o 5S, a grande questão ela se dá na produtividade, na segurança e na qualidade do serviço que tu vai estar fazendo. Então, assim, quando eu estou fazendo 5S é para eu ter maior produtividade, né? Então, garantir a minha produtividade, eu fazer de forma correta, então com qualidade, com os equipamentos, ferramentas, enfim, e também garantir a minha segurança. Então, a partir do momento que a gente começa a frisar isso, o porquê do 5S, o porquê das metodologias, a gente percebe que começa, daí que nem o Richard trouxe, tu começa a trazer para o teu dia a dia, tu começa a internalizar isso e ser quase que uma virtude, não mais uma ferramenta do Lean, e sim algo que está no teu dia a dia presente, porque tu entendeu o porquê, né? Porque eu estou fazendo determinada atividade. Isso aí. Avançando aqui, pessoal, a gente já está depois, já estou assim no finalzinho assim, dessa explanação geral, depois a gente pode abrir e responder mais algumas perguntas. Chega ao terceiro item, que é, então, a gente falou de atuar de forma estratégica, atuar de forma assertiva e agora é em harmonia com a equipe e parceiros. Então, assim, a manutenção, como eu falei, ela precisa deixar de ser uma ilha e conseguir estar conectado com os outros setores, como eu coloquei aqui, engenharia, qualidade, diretoria, operação, segurança e meio ambiente, o pessoal de gestão de pessoas, a própria questão de terceiros, assistência técnica, parceiros de tecnologia, de preditiva, de softwares, enfim, toda essa gama de parcerias que a manutenção precisa fazer. E juntamente com isso, trabalhar forte na gestão, PCM, engenharia de manutenção e fortalecimento da equipe técnica. Aqui eu vejo assim, precisa estar muito claro as responsabilidades de cada uma dessas funções dentro da manutenção. Então, a gestão, para ter essa visão estratégica, para conseguir fazer o desenvolvimento das pessoas, melhoria contínua. O PCM focado na parte de planejamento, eu consegui ter uma visão de longo prazo. Na programação, eu consegui otimizar os recursos. O controle, para eu conseguir, a coordenação e o controle, para eu conseguir verificar se aquilo que eu planejei, de fato, eu consegui botar na prática no dia a dia. A engenharia de manutenção, instigando toda a manutenção para estar pensando em novas soluções, novas tecnologias, novos fornecedores, novos materiais, e a equipe técnica trabalhando forte, alinhada a tudo isso, se desenvolvendo tecnicamente, entendendo a importância do registro das informações. A ordem de serviço é o principal documento da manutenção, ele precisa estar bem preenchido, precisa ter as informações corretas, as peças que foram utilizadas. Só que todo esse processo, ele precisa estar bem alinhado, definindo as suas responsabilidades e as entregas de cada um. A
partir do momento que se define isso através da estrutura organizacional no primeiro momento, o organograma, e depois a distribuição, claro, das entregas e das responsabilidades, dos canais de comunicação, começa a essa engrenagem funcionar de uma maneira muito melhor. Porque muitas vezes o que acontece é que ficam atividades que elas ficam, vamos dizer assim, no vácuo entre um quadro e outro do meu organograma. Então, por exemplo, assim, quem deve controlar os sobressalentes? É o PCM, a equipe técnica. Eu vou desenvolver então uma sistemática de mínimos e máximos dentro do meu software para ele conseguir me apontar. Então, assim, às vezes ficam atividades, a programação, quem é que vai fazer? É o líder da manutenção, não é o PCM. Então, essas responsabilidades, elas precisam estar muito claras, né, para que a gente consiga gerar o resultado. E que isso, né, eu vejo assim, precisa estar integrado. Tem algumas pessoas que trazem assim, nesse conceito de engenharia de manutenção como a inteligência da manutenção. Eu não sou muito adepto a isso, porque eu acredito que a inteligência da manutenção está em todas as pessoas, está no time. Então, a equipe técnica é fundamental para ajudar no planejamento, a engenharia é fundamental para desenvolver uma solução mais fácil para a equipe técnica, o gestor vai gerar os recursos, vai trabalhar as competências dentro da sua equipe, então isso trabalha de forma integrada. Então, a integração é o que vai fazer com que se consiga trabalhar em harmonia com a equipe e parceiros. E chegando já assim na reta final, pessoal, eu não sei como é que a gente está de tempo ainda, Lichek. Estamos para 5 minutos. Tá, beleza. Não, então aqui eu deixo, pessoal, e até vai ficar gravado, mas enfim, se alguém quiser ali a apresentação, depois eu posso compartilhar, passo para o Licheri. Aqui eu fiz uma lista de todas as atividades que são importantes dentro da manutenção. Boa parte a gente já conversou aqui. Vamos dizer assim que é um resumo daquilo que a gente tratou. Então, por exemplo, definir claramente o propósito e compartilhar com a equipe. Analisar os fatores-chave para construir requisitos gerenciais. Requisitos gerenciais são infraestrutura, peças sobressalentes, arquivos técnicos, a gente comentou. Trabalhar forte a mentalidade Lean e traçar uma estratégia sólida, a gente falou bastante a respeito disso. Melhorar continuamente a mantenabilidade, a agilidade da intervenção, para identificar quais são os desperdícios que estão presentes e também melhorar cada vez mais a confiabilidade. Fortalecer a proatividade como caminho para aumentar o ciclo de vida, então, do ativo. Então, quando eu começo a falar no projeto, como eu comentei lá no início, a gente consegue otimizar todo esse ciclo de vida do ativo, a manutenção se torna muito mais ativa em todo esse processo. Estabelecer em conjunto as responsabilidades e autonomia da equipe, foi o que eu comentei agora há pouco. Prover a infraestrutura e os recursos necessários para cumprimento das atividades, aqui entra o 5S. Tenho uma manutenção preventiva, eu preciso ter certeza que tem todas as ferramentas, o meu plano está bem detalhado, a pessoa foi capacitada, eu tenho sobressalentes, eu tenho a parada do equipamento, enfim. E, por fim, dentro desse nosso bate-papo, focar sempre na excelência e na satisfação do meu cliente, dos clientes da manutenção. Então, quando eu foco no desempenho, na melhoria do desempenho da manutenção, eu estou focando na excelência, entregar resultados de alto nível. Aquela manutenção que apaga incêndio, que a gente estava falando lá no início, uma manutenção reativa, uma manutenção ok, hoje em dia ela não tem mais vida longa. Pode ser, eu sei que tem empresas que ainda têm esses conceitos, só que vai acabar sendo empurrada para pensar e agir de uma outra forma. E aqui, pessoal, eu deixo meus contatos e deixo também ali uma pergunta para vocês, né? Ser um profissional de manutenção que gera resultado é uma prioridade para você? Eu respondo por vocês já, mas coloquem aí. Com certeza vocês acreditam nisso, porque estão aqui, né? Batendo esse papo com nós aí, bastante gente na sala, então com certeza vocês enxergam, então, querem e estão atingindo resultados. Então, assim, eu convido para vocês ali a qualquer dúvida, aqui é um tempo que a gente fala, enfim, mas qualquer dúvida, qualquer material que vocês precisem adicional, é só entrar em contato aí comigo, a gente está no grupo lá também do WhatsApp, enfim, vamos. Aqui eu sempre quando eu participo de eventos desse tipo, eu digo assim, aqui é o pontapé inicial, né, pessoal? A gente começa aqui uma relação, um bate-papo e com certeza isso a gente vai levar aí por longos e longos anos. Então, assim, agradeço, Licheri, aí a oportunidade de estar falando e estamos aí para ver aí o restante da...
Nós aqui agradecemos aí a sua aula, né? E quando eu te convidei, eu fui muito claro, né? A gente não quer vender produto aqui. Esse evento não é para vender nada. Esse evento é para gerar conteúdo, trazer riqueza para o setor de manutenção, para a indústria, né? Cara, e muito obrigado pela tua palestra, ou tua aula. Você não tem nem falar isso. Vocês definam aí o que foi. Mas o legal é que o pessoal interage, né? Isso é bacana. Sim. Nós até fizemos uma enquete aqui, algumas enquetes, né? Aqui, ó, na sua empresa você consegue identificar a integração da manutenção com outras áreas? 68% das pessoas que estão junto conosco falou que sim, 31% falou que não. Sim. Ainda tem que áreas que não conseguem interagir com outras, né? Sim. Então isso tem que quebrar essas barreiras, né? Tem que quebrar essas barreiras. O Eusébio e o Lenilson me falaram aqui do valor do lucro cessante e o valor do lucro cessante. Eles pediram para ser o próximo webinar. Já nos deram uma dica aí do próximo tema. Bacana. Legal, obrigado pelo insight aí. É interessante, acho que é um tema sim a ser discutido. Claro. É importante. Eu vou abordar isso nos próximos webinários, vamos programar. Isso é legal, porque assim, ó, eu vejo que o custo da falha, né, o custo que dentro dele está o lucro cessante, entre outras características, ele precisa ser estudado e a manutenção precisa ter domínio disso, porque como eu comentei, é um dos principais pontos, a gente aborda isso também nos nossos cursos, enfim, mas que é um ponto extremamente importante para que o profissional de manutenção conheça isso, saiba calcular, saiba relacionar os seus investimentos com o impacto que vai ter, o retorno sobre o investimento de determinadas ações. Isso é atuar de forma estratégica e assertiva, né? Bacana. Bacana, o pessoal tá rasgando aqui baralho para você aqui, cara. Parabéns, espetacular. Legal, o pessoal coloque aí a cidade, né, e a empresa, se possível. Quero agradecer a todos, né? O pessoal da Marco Polo aqui também pediu para dar um alô para eles. Obrigado, pessoal da Marco Polo presente, o Viola da Tupi, o pessoal da Marilã, da Dori, que estão aqui conosco, aqui participando do nosso evento de disrupção, tá? Então, cara, agradeço o teu time aí também, tá? Da Gênesis, obrigado a você por esse bate-papo aí, foi muito legal. E vai ter próximo, hein, cara? Te prepara. Já me programa, cara. Tô à disposição aí para conversar. E com certeza, em outras oportunidades também, como participante, com certeza eu vou prestigiar. Vocês estão de parabéns. Essa iniciativa é muito importante fomentar, que nem tu falou, conhecimento, troca de informações. E com certeza, se uma outra oportunidade não apresentando, com certeza eu vou estar participando aí, fazendo comentários, que eu acho que isso legal. Que enriquece o setor. E todo profissional, né? Isso, exatamente. Eu até ia fazer uma chamada para o Mauro Júnior. Mauro Júnior também é uma pessoa que fez um webinar muito bacana conosco. Gosto muito dele. Ele até compartilhou no LinkedIn, né? Encontrei no LinkedIn, chamei, a gente se conheceu e a gente está interagindo. E ele traz muito conteúdo rico também, né? Pessoal, muito obrigado aí a todos por esse tempo, né? Pô, o cara trabalha o dia inteiro na manutenção, que não é fácil, né? Sim. E ainda tem que vir assistir esse webinar aqui, né? Então, muito obrigado a todos aí. Agradeço, tá? Essa participação, tá bom? Moisés, muito obrigado. Sim. Tá? Obrigado a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Mês que vem estamos de novo, hein? Tá bom. Boa noite. Valeu. Tchau. Abraço. Tchau. O ser humano conhece a escassez há muito tempo. E nossos antepassados aprenderam que deveriam mudar para sobreviver. Com o tempo, eles aprenderam também a cultivar. Mas a forma com que o faziam também mudava. E daí aprendemos que o que não muda é coberto pelo tempo. Pois o tempo, na nossa realidade, não para. Não só isso, ele está acelerando. E a nova velocidade está alterando tudo. Uma realidade que se sobrepõe ao próprio tempo. Passado e futuro estão acessíveis e conversam entre si em um volume de dados humanamente impossível de acompanhar. Onde você está no tempo? Disrupção industrial.